Paz a todos meus irmãos que já nos seguem nas redes sociais e aqueles que não nos seguem ainda, se inscreva em nosso canal pb. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Se inscreva em nosso canal e seja um missionário para levar essa palavra gloriosa do Senhor Jesus Cristo àqueles que ainda não conhecem. Pai, queremos te louvar por este momento, abre a nossa mente, prepara o nosso coração, esconda a tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra ti. A lição que vamos estar estudando nesse domingo que vem agora é a lição de número 6. Domingo que vem é o dia 10 de agosto, inclusive é o dia dos pais, parabéns a todos os papais. E o tema da nossa lição é uma igreja não conivente com a mentira. A pior coisa, irmãos, é uma igreja que é conivente com a mentira. Porque estando conivente com a mentira, obviamente vai estar conivente com o pecado. Mentira é uma das características também da natureza do pecado. O textual da nossa lição nos diz assim: disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e tivesse parte do preço da herdade? Atos, capítulo 5, versículo 3. A verdade prática ainda nos diz assim: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E o versículo 36 ainda diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da ignorância, livres da mentira. Amém? Então, queridos, vamos aqui adiante da nossa lição. A introdução, né? Todos que têm lição vão ver que nossa introdução, aí o comentarista colocou que um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Isso é um problema gravíssimo. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira, como todos nós sabemos. Então, nessa lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Isso é muito sério e é muito grave. Ainda dentro da introdução aqui, eu fiz uma introdução da minha parte aqui, complementando a do comentarista José Gonçalves. Eu coloquei aqui, por exemplo, a mentira. Qual é a natureza? Qual é a natureza da mentira? Né? A palavra-chave dessa lição é mentira. Qual é a natureza da mentira? Há um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta. Por quê? Porque a mentira ela não tem muito tempo de durabilidade. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Mas esse assunto, aparentemente tão simples, ele tem uma seriedade muito grande. E quando nós se aprofundamos um pouco mais na palavra de Deus, vamos ver riquíssimos detalhes acerca desse assunto. Obviamente aqui eu não vou dar tempo de eu detalhar tudo, mas eu vou dar uma luz para que os irmãos adiantem, dê a sua aula aí e entrem por caminhos bem interessantes para entendermos melhor essa questão da mentira. Então a mentira, a sua natureza está relacionada ao engano, a sua natureza está relacionada um engano, intencionalidade, com a intenção, obviamente, a falsidade, a comunicação verbal ou não verbal, né? Pode ter outra linguagem, mas vai estar ligada à mentira. E ao contexto, por exemplo, que pode influenciar a percepção e as consequências dessa mentira, tá bom? Então, na Bíblia, por exemplo, existem vários casos relacionados com a mentira, mas os contextos são bastante diferentes um do outro. A gente poderia citar aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes,
para a gente não fugir do assunto de Ananias e Safira, mas aparentemente tem casos e contextos na Bíblia em que a mentira, aparentemente, ela levou a condições diferentes desse caso aqui. Aparentemente não, literalmente levou a questões diferentes do caso de Ananias e Safira. Por exemplo, e houve intenção, também houve intenção. E na visão humana, houve como que uma necessidade para que não viesse lhe causar danos. Porém, a consequência do pecado depois veio à tona. A gente vai ver o caso de Abraão, que mentiu para o rei do Egito. Né? Alguns vão discutir se ele omitiu ou se ele mentiu. Né? A minha opinião é que ele tanto omitiu quanto mentiu, porque ele não falou toda a verdade, ele falou apenas uma parte da verdade, certo? Quando ele falou para o rei do Egito que a sua esposa era apenas irmã, e não falou dela como esposa, quando na verdade ela, além de ser irmã, ela já era a esposa dele. Né? E depois a gente vai citar aqui algumas consequências dessa mentira. Isaac também mentiu, né? E Jacó, né? Mas a gente depois vai citar algumas consequências dessa mentira. Houve o caso também das parteiras hebreias na Bíblia. Né? Está em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 ao 22, quando o faraó determinou que as crianças hebreias, quando nascessem, que fossem do sexo masculino, elas matassem, né? E a Bíblia vai dizer, não matarás, mas a Bíblia também, a mesma Bíblia vai dizer, não dirás falso testemunho. E como é que fica essa questão, né? E a gente vai ver que elas preferiram obedecer a Deus, temer a Deus e obedecer a Deus, e desobedeceu a ordem do rei, mas por um motivo justo. Não é verdade? A gente vai ver também o caso de Raabe, né? Tá lá em Josué, no capítulo 2, versículo 1 ao 8, e depois do 12 ao 16. É bem verdade que não foi a mentira que trouxe bênção na vida de Raabe. O coração de Raabe já estava inclinado para as coisas de Deus, e a gente vai ver isso no versículo 12 ao 16, quando ela começa a comentar do que Deus tinha feito, abrindo o Mar Vermelho e o povo de Israel passando a pé enxuto. Com certeza Deus já estava trabalhando no coração de Raabe, e consequentemente houve uma visão humana, uma necessidade dela até falar mentira para aqueles homens lá, para o rei lá, e os que foram mandados por ele, para pegar os 2 espias, e ela escondeu os 2 espias. E depois ela foi salva, seu pai foi salvo, suas irmãs e seus irmãos. Que não é o caso de Ananias e Safira, é bom deixar bem claro. E teve também o caso do profeta Samuel, no capítulo 16, versículo 1 ao 13, quando Deus manda Samuel ir a Ramá, ir lá na casa de Jessé, o belemita, e ungia um dos seus filhos, mas orienta para ele dizer que está indo sacrificar ao Senhor. Ele, usando de sabedoria, fala que vai sacrificar ao Senhor, porque ele, mesmo quando Deus disse, até quando terás dó de Saul, visto que eu rejeitei, e ele vai dizer, Senhor, se eu for lá, né, Saul souber que eu estou indo a esses propósitos, ele me matará. E aí Deus dá as coordenadas, ele obedece a Deus e dá tudo certo. Então são esses casos aí, mas tem outros que eu vou colocar aqui em pauta para a gente trabalhar, tá bom? Mas no primeiro tópico da lição vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Queridos, isso é uma grande verdade, e eu não vou aqui, lendo esses casos anteriores, não estou fazendo apologia nenhuma mentira, de jeito nenhum. Mentira continua sendo mentira, mas é feito, eu falei, a própria palavra mentira, a sua natureza tem a questão de engano, intencionalidade, falsidade, comunicação, mas também tem a questão do contexto. E a gente vai ver aqui que houve vários contextos diferentes, onde a mentira teve relações totalmente diferentes aos fatos, tá bem? Então, no primeiro tópico, o diabo, o pai da mentira. Né? O primeiro subtópico do primeiro ponto vai dizer, é da natureza satânica mentir. É bom a gente deixar bem claro que a mentira foi que causou a queda, né, do homem, né?
com o pecado original, e veio o pecado original. Foi através da mentira que houve o primeiro pecado, que é conhecido na teologia como pecado original, foi através da mentira. Eu diria que assim como Satanás encheu o coração de Ananias e Safira para mentir, ele encheu o coração também de Eva, lá no Éden, colocando a semente da mentira lá no coração de Eva. Satanás também encheu o coração de Judas por cobiça, colocando a semente lá também nele. Tá? Satanás também encheu o coração de Elimais, um mágico lá, que depois Paulo o repreende. Satanás também encheu o coração da jovem adivinha, né? A jovem lá mediúnica que adivinhava, e chamando Paulo e Silas de verdadeiros homens de Deus. Mas você vai ver que cada caso desse aqui tem um tipo de uma natureza da mentira, né? E tem as suas consequências. De um lado, uma questão de uma consequência gravíssima, e de outro lado, de uma consequência não pela mentira, mas pela libertação, no caso aqui da jovem, tem uma boa consequência, não é isso? Pois ela é repreendida e aquele mal sai, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, usando Paulo. Então, Ananias, ele literalmente deu lugar ao diabo. Não é verdade? A natureza da mentira, por exemplo, qual foi a natureza? A gente está falando aqui da mentira e de alguns fatos ocorridos, e cada texto é diferente, né, com seu contexto. E a gente vai ver que a natureza da mentira de Ananias e Safira, ela foi uma mentira intencional. Uniram suas almas para praticar essa mentira. Ela foi proposital. Ela foi premeditada. Eles combinaram a mesma mentira. Veja que coisa gravíssima diante de uma igreja que estava tendo a manifestação do poder de Deus, a graça de Deus, os dons espirituais sendo manifestados, a obra de Deus sendo feita, a igreja crescendo, e eles vieram com essa mentira. Ela foi uma falsa generosidade. Eles tentaram demonstrar uma generosidade, mas uma generosidade falsa. Deram um falso testemunho, diferente de Barnabé, que trouxe tudo aos pés dos apóstolos. Toda a sua herdade, tudo aquilo que ele vendeu, ele trouxe, né? Então, veja bem. Segundo subtópico do primeiro ponto ainda, a mentira como um ardil maligno. Olha, Satanás não forçou nem obrigou a Ananias a mentir. Ele apenas plantou a semente da mentira no coração de Ananias. Tá bom? Então, nesse segundo tópico aqui, do primeiro ponto, ele vai dizer, evidentemente, ele plantou a semente do engano, da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis, certo? A escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27, vai dizer que não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Atos 2,42 vai falar sobre isso. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo. O ardil do inimigo, tá? Que possuiu a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. A gente poderia dizer que Ananias estava fazendo a coisa certa, né? Mas da maneira errada. Quantas vezes queremos fazer as coisas certas, mas da maneira errada, da nossa maneira, do nosso jeito, e não é bem assim que se faz. Nos faz lembrar da passagem de Samuel, onde Davi traz a arca do Senhor numa carruagem com bois, a arca da aliança, né? E Uzá vai pegar na arca e é fulminado pelo Senhor. Veja bem, fazendo a coisa certa da maneira errada. A arca era para ser trazida, ser tirada do Filisteu para vir para Jerusalém. Sim,
mas da maneira correta, da maneira com os levitas, com aqueles que tinham propriedade para isso. Então Ananias e Safira fez a coisa certa também, mas da maneira errada. Trouxe apenas uma parte, quis omitir outra parte. Não é verdade? E com isso teve sérios problemas. Vamos aqui mais adiante. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro, de fama, lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Tá vendo? Eles estavam até fazendo a coisa certa, de certa forma, mas da maneira errada. Então deixou de ser certo, né? Aparentemente estavam fazendo a coisa certa. Estava trazendo o valor daquilo que tinha vendido, que tinha trazido. Mas no seu coração, né, não estava puro totalmente diante dos apóstolos, diante do Senhor. Então, duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado. Certo? Você pode ter lucro, pode lucrar em algo? Pode sim, mas da maneira certa, da maneira correta, e não usando de má fé. Não usando de má fé, né? Dizendo uma coisa e fazendo outra. Certo? Então, no terceiro subtópico da lição vai dizer: não subestimar o inimigo. Olha, é bem verdade, não devemos subestimar o inimigo e não devemos também superestimá-lo, né? Subestimá-lo, nem superestimá-lo, né? Superestimá-lo. Por quê? Porque todas as duas coisas estão erradas. Não dá certo. Você não pode subestimar, ou seja, você não pode brincar, né? Diabo é diabo, pecado é pecado. Brincar com o pecado é um problema. Você vê o caso de Sansão. Sansão brincou com o pecado e terminou nas colunas lá, né? Amarrado, cego. Então é um grave problema. Tá bom? Então vamos lá. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, tudo é o diabo. O diabo tem poder para isso, para aquilo outro, não. Certo? O poder do diabo, ele foi vencido por Cristo na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Colossenses 2:15, né? Que ele foi vencido na cruz do Calvário. Certo? Porém, não podemos subestimá-lo. É preciso a gente se revestir de toda a armadura de Deus. Paulo vai dizer em Efésios 6:11, né? Que os ardis, as ciladas, traduzido aqui do grego, né? É uma palavra que é método. Ele tem seus métodos, suas maneiras de trabalhar. Né? Ele é estrategista. É preciso ter muito cuidado, mas não também superestimá-lo. Tá bom? Então, o que é que acontece? Vamos aqui adiante. Por isso que ele vai dizer, não deixe lugar ao diabo, né? Cristo já venceu o nosso inimigo através da sua morte e ressurreição. Portanto, nós venceremos quando perdoamos uns aos outros e nos revestimos de toda a armadura de Deus. Por que quando perdoamos uns aos outros? Porque quando você não perdoa o outro, né, você cria raiz de amargura no coração, você deixa a porta escancarada para o diabo agir na sua vida. Então é preciso termos cuidado com isso. Paulo vai nos alertar sobre isso aqui em Efésios 6:11, né? Em 2 Coríntios, melhor dizendo também, 2:10 e 11. Paulo vai falar sobre isso. 2 Coríntios 12, 10 e 11. Para a gente perdoar os nossos irmãos e vencer essas ciladas do inimigo. Então vamos aqui mais adiante. No segundo tópico da nossa lição, ele nos fala sobre o cristão e a mentira. E aí, como a gente vai lidar com isso aí? O cristão e a mentira. O primeiro subtópico do segundo ponto vai dizer: mentir é uma escolha. Certo? Mentir, o diabo não nos obriga a mentir. Não mente pela gente. Mentir é uma escolha. Temos o poder de decisão, de decidir, certo? Então, vamos lá. Um fato fica evidente em Atos 5:1-11. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo
venda de uma propriedade. Está claro lá no texto, capítulo 5, versículo 1 e 2. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Escute bem. 2 detalhes bem interessantes. Deus usa o apóstolo Pedro aqui com o dom de discernir, né? Discernimento do Espírito, discernimento espiritual, dom de discernir os Espíritos, e também com o dom da palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento. Porque imaginem, e aí vai estar mais adiante, mas eu já quero dar uma pincelada aqui, se Pedro não ficasse sabendo de nada, não tivesse sido revelado nada a ele, como é que ficaria a situação da igreja? Depois, como é que ficaria a autoridade de Pedro espiritual sobre a igreja como apóstolo? Certo? Então fica aí essa palavra para a gente refletir. Mentir é uma escolha. Não havia qualquer compulsão, se a gente for observar, sobre a primitiva comunidade cristã, a igreja primitiva, que forçasse os seus membros a venderem as suas propriedades. Está claro no texto. Pedro vai dizer aqui que Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele. Tomaram uma decisão livre. Tá? Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral de cada indivíduo. Temos a natureza moral. A lei moral foi intrínseca no homem desde o Éden. Tá? Eles sabiam que matar era errado, mesmo antes dos 10 mandamentos. Que ferir o outro era errado, mesmo antes dos 10 mandamentos, porque havia a lei moral intrínseca dentro do homem. Então, veja bem, Pedro, sob o discernimento e a palavra do conhecimento, deixa claro isso. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Por exemplo, a gente vai observar que Eva, né, foi enganada pela mentira de Satanás. Satanás mentiu, ela foi enganada. Judas, né, foi enganado pela mentira do dia, pela mentira de Satanás, certo? Elimas, né? Elimais e Ananias e Safira foram enganados, né? A Bíblia vai dizer lá no texto de João que quando Judas comeu o pão, o diabo entrou nele. Mas não foi o diabo que agiu por ele induziu a Judas a agir. Induziu. Assim como quando o Senhor repreendeu a Pedro lá para trás de mim, Satanás. Né? Estava sendo usado, né? Induzido. Porque Satanás, o que é tentação? Indução ao pecado. Ele induziu todos eles ao pecado. Tá? Assim como induziu Ananias e Safira. Mas a decisão de mentir ou não foi escolha deles. Tá? Eles preferiram mentir quando havia possibilidade de falar a verdade diante daquela situação, né? A gente vai ver um caso bem impressionante aqui, diferente da questão de Sansão, por as suas más escolhas, né? Ele era nazireu, e aí ficou com Dalila, e aí Dalila, quando perguntava a ele pelo segredo, ele mentia. E quando ele mentia, ele ocultava o segredo que tinha com Deus. Quando ele veio falar a verdade, ele veio ser prejudicado porque não deveria, na verdade não deveria nem estar com ela, essa é a grande verdade. Mas aí ele já tinha quebrado princípios espirituais, né? O salmista Davi vai dizer que um abismo leva a outro abismo. Então, veja bem, no segundo subtópico do primeiro ponto ainda diz atraídos pela mentira. Por exemplo, a mentira de Ananias e Safira, ela teve implicações, ou seja, causou morte espiritual e física. Espiritualmente já estavam mortos e agora morreram fisicamente. Tá? Eles foram atraídos pela avareza, eles foram atraídos pela cobiça,
eles foram atraídos pela hipocrisia, coisa que Jesus rebateu bastante, né? Eles foram atraídos pela hipocrisia. Então lembremos-nos que Judas traiu Jesus por cobiça, pelo dinheiro. O pecado de Simeão, o mágico, também estava vinculado à cobiça, né? O abuso da jovem mediúnica em Filipos, em 16 de Atos, versículo 16, tinha ganância atrás de si. Pessoas lucravam através do ato daquela jovem adivinhar, né? Então, os orives, né, de Éfeso, que praticava sua idolatria, vendia seus santinhos, era pelo mesmo motivo, está lá em Atos 19, versículo 23, amor ao dinheiro, a cobiça. Então, precisa ter muito cuidado, e uma das questões de Ananias e Safira está relacionada a isso também, ainda que tenha outras implicações. No terceiro subtópico do segundo ponto, ainda vai dizer: mentir tem consequências. A gente vai observar que, ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. De jeito nenhum. Se eles tivessem pensado, eles não tinham nem mentido, não tinham nem chegado a isso. Agora vem uma pergunta que não quer calar. Pedro vai deixar bem claro, na nossa leitura bíblica em classe, que disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás a teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando não ficava para ti? E vendendo não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro alega que ele mentiu tanto ao Espírito Santo quanto a Deus, e o Espírito Santo é Deus, a gente sabe disso. Mas ele coloca aqui justamente no mesmo pé de igualdade, né? Aí duas pessoas da Trindade, Espírito Santo e Deus. Escute bem. Mas o que eu quero dizer aqui, poderia alguém mentir para Deus? Sendo Deus onisciente, sabendo de todas as coisas, conforme o Salmo 139, ele nos sonda, nos conhece. Antes que venha palavra em nossa boca, ele já sabe o que é que a gente vai falar. Conhece o nosso pensar, o nosso deitar, o nosso levantar. Poderia alguém mentir para um ser desse? Obviamente que sim. E é bom deixar bem claro que quando a gente mente para alguém, a gente não só está mentindo para alguém, está mentindo diante de Deus, está mentindo diante do Espírito Santo. Porém, há uma grande diferença e um grande abismo entre mentir e enganar. Podemos mentir para quem a gente quiser. A diferença está em enganar. Né? Em a pessoa ser enganado por essa mentira, por esse falso testemunho, por esta palavra enganosa da nossa boca. Então, mentir, quando mentimos a Deus, mentimos ao Espírito Santo, estamos pecando, de certa forma. Tá? A diferença é enganar. Até mentiram, mas não enganaram. E não conseguiram enganar nem a Pedro, porque estava cheio do Espírito Santo, enquanto ele estava cheio do Satanás. O próprio Pedro vai dizer que Satanás encheu o coração deles de mentira. Tá bom? Vamos aqui mais adiante. Então, o que é que acontece, irmãos? É bom a gente deixar bem claro, e eu vou aqui recapitular o que eu falei logo no início, que a mentira tem suas consequências. Vamos ver que nosso pai na fé, por nome de Abraão, ele mentiu e teve consequências. Né? Consequências essas que durou bastante, porque ele mentiu, seu filho Isaac também mentiu, seu filho Jacó também mentiu. E eu não vou entrar nem no detalhe aqui de Jacó, porque senão teria que ser uma outra aula para falar sobre isso. Mas mentiu. E tiveram consequências, né? A gente vai observar que alguns vão dizer, né, que ele omitiu, como eu já falei no início, para mim, tanto ele omitiu como mentiu. E a mentira é uma arma grandiosa do diabo, desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. A Bíblia vai dizer que ele é o pai da mentira, João 8,44. Ele mentiu lá em cima, tá? Ele levou consigo a terça parte dos anjos. Então,
a mentira é uma arma, né, muito usada pelo nosso inimigo, adversário. Então, Abraão mentiu, certo? A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram afastados da glória de Deus. Abraão não é diferente. Isaac mentiu, tá? Com a mesma mentira. E Jacó mentiu de uma maneira diferente, já para o irmão, mas em uma situação de um contexto bem diferente, mas que também teve suas consequências. Teve a sua bênção, inclusive, né? Teve a bênção dele, mas teve as suas consequências. Por quê? Porque toda quebra de princípio espiritual tem suas consequências, tá bom? Em cada contexto, as consequências foram diferentes, é óbvio, mas teve as suas consequências, tá bom? Adão e Eva mentiu, e o que aconteceu? Aconteceu a queda da raça humana. Por um homem entrou o pecado no mundo, e aí passou a todos os homens. E aí veio maldição sobre a terra, né? Sobre a plantação, né? E a terra geme com dores, como uma mulher com dores de parto até hoje, né? Até o dia da restauração total dela. Então, mentir é uma quebra de um princípio espiritual, é uma quebra da verdade, de um princípio espiritual chamado verdade, né? A verdade é o oposto à mentira, e a mentira é o oposto à verdade. Então, a mentira de Ananias e Safira custou suas próprias vidas. Olha a consequência da mentira de Ananias e Safira. Custou suas próprias vidas. Então, toda quebra de princípio espiritual causarão consequências. E muitas consequências, muitas vezes em casos de consequências irreparáveis. Então, é preciso voltarmos a nossa atenção para essa questão. É preciso a gente atentarmos para isso, é preciso ter muito cuidado, tá? E aqui eu não vou literalizar a questão, não. Mas, por exemplo, é bom a gente entender que, é feito eu falei, cada caso é um caso, cada contexto bíblico aqui. A gente não tem tempo para trabalhar todos os assuntos que eu falei aqui, mas você pode ler em sua casa com mais atenção e ver que o que estamos falando tem tudo a ver com a palavra de Deus e com essa lição. Porém, o assunto da lição aqui é trabalhar a ideia da consequência dessa mentira, do fato de que mentira é pecado e o diabo é o pai da mentira. Então, quem vive na prática da mentira é filho do diabo. Agora, existe uma questão que não quer calar. Quem nunca mentiu? Quem nunca pecou? Né? Então, o grande problema não está em si na própria mentira ali ou acolá de uma situação, mas sim na prática de amar a mentira e praticar. Né? Tem gente que mente numa naturalidade, como se a mentira já fosse verdade. E isso é um problema gravíssimo. Já tem casos que a pessoa é forçada, é obrigada a mentir por uma questão de se precaver de algumas coisas, como a gente mostrou aqui no contexto de Abraão, no contexto das parteiras, né? No contexto de Sansão, a gente poderia dizer assim também, e assim por diante, no contexto de Samuel, né? No capítulo 16 de 1 Samuel, e assim por diante. Mas no terceiro tópico, a lição ainda nos vai falar sobre a igreja que repele a mentira, certo? Mas antes mesmo disso, eu queria falar para os irmãos, por exemplo, que uma igreja que repele a mentira, ela é uma igreja temente, coisa que tem faltado em muitas pessoas hoje, é o temor a Deus, né? É o temor. E é preciso a gente voltar a ter este temor a Deus para que possamos viver uma vida piedosamente. Então, a igreja que repele a mentira é uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Não só foi dentro, repercutiu fora da igreja. E isso trouxe boas consequências. Boas consequências. Apesar do fato ter sido um fato ruim, mas ele trouxe boas consequências, né? A palavra temor, por exemplo, traduzida pelo grego é phobos, né? Que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Por exemplo, Mateus 28:4 vai falar nesse sentido, Lucas 21,
e 26 vai falar no sentido de medo. João 7,13 vai falar no sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto, ela é traduzida como reverência, certo? E respeito. É o reconhecimento, a autoridade, a grandeza desse Deus todo-poderoso. Então, assim como em Atos também 2:43 e outras passagens neotestamentárias, que o comentarista cita várias aqui, né? Atos 9:31, 19:17, 1 Coríntios 2:3, 2 Coríntios 7:1, 2 Coríntios 7:15 e assim por diante. Então, se Deus não tivesse usado, por exemplo, Pedro para intento daquele casal, como é que seria a situação? Já pensou se eles tivessem mentido, não tivesse acontecido nada e a igreja estava no início. A igreja estava vivendo um período de grande avivamento. Os dons espirituais estavam frequentes na igreja, havia operação de maravilha, milagres extraordinários, né? Agora, já pensou se passasse tudo isso em branco? Como é que ficaria a autoridade apostólica de Pedro, dos apóstolos? Como é que ficaria a situação lá dos outros? Como é que a igreja reagiria a essa situação? Certo? Porque é uma pergunta que não quer calar. Por que Ananias e Safira morreu? E hoje muitas pessoas mentem e não morrem. E aí, efeito, eu falei para vocês, existe aquela questão da natureza da mentira, certo? E existe a questão também do contexto onde essa mentira foi inserida. Você vai ver que eu já citei aqui vários textos da Bíblia onde a mentira ela tem uma natureza diferente dessa natureza desse tipo de mentira aqui por Ananias e Safira. Estava no início da igreja, eles conheciam o poder de Deus, eles participavam, eram da igreja, eram conhecidos por toda a comunidade cristã, certo? Eles sabiam que poderia ter consequências, mas não achavam que seria tão grave ao ponto que foi. Não é verdade? Porque poderia Deus ferir eles de alguma outra maneira e não precisar de matar. Mas aí a gente vai ver que morreram. E estamos no Novo Testamento. Estamos na dispensação da graça. Certo? Aí alguém pode dizer, mas ninguém morre hoje, irmãos. Olha, se hoje alguém fosse morrer por mentir, né, um certo pastor vai dizer que teria que haver um cemitério atrás de cada igreja. Certo? Porque muitas vezes mentimos por coisa pequena, mas mentimos. Essa é a grande verdade e a gente não pode ocultar isso. Quem nunca pecou? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Claro, só que a gente não vai fazer aqui apologia à mentira. Né? Mentir é uma coisa, viver na prática da mentira é outra, bem diferente. Tá? E não é para se estar mentindo, porque existe aquele pecado besteirinha, né? Não, mas isso é uma besteirinha. Tá? Mas também a gente não pode generalizar. Eita, meu Deus, pequei, vou para o inferno. Não, já ligar a salvação, já ligar, pelo amor de Deus. É preciso a gente ter cuidado, ter equilíbrio quando for na sala de aula para não chegarmos a esses extremos. Todo extremo é perigoso. E também, meu Deus, e agora? Não, vai pedir perdão. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, você não vai viver na prática da mentira, nem amando a mentira. A Bíblia diz em Apocalipse, todos que amam e praticam a mentira ficarão de fora, porque ele já ama, ele já pratica a mentira numa naturalidade, como se a mentira fosse verdade para ele. Isso é um grande erro, isso é um grande perigo, tá? E é uma quebra de princípio espiritual, lembre-se disso, é uma quebra de princípio espiritual. Então vamos lá, meus amados irmãos, aqui ainda no terceiro tópico, né, da nossa lição, ele vai dizer que e se Deus não tivesse usado Pedro, né? Como eu já falei, o pecado teria entrado primeiramente na primeira igreja e sem dúvida causado danos irreparáveis. Isso é uma grande verdade, tá? Para que serviu a punição de Ananias e Safira? A gente vai ver lá na frente dos textos, dos versículos. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo número 5 e o versículo de número 12, e muitos sinais e maravilhas. Escute, no versículo número 11 primeiro, e houve um grande temor em toda a igreja, tá? E em todos os que ouviram estas coisas. Primeiro morre Ananias, depois a mulher vem com a mesma conversa e morre também, tá? Diferente da questão lá de Adão e Eva, né?
Se a gente fosse fazer uma comparação, Deus passou toda a orientação para Adão e Adão passou para Eva. O diabo foi até Eva, induziu Eva, e Eva foi e deu a Adão e Adão comeu. Já na questão aqui de Ananias e Safira, eles combinaram, Ananias veio, morreu, e depois Safira veio. Ela poderia ter rejeitado, mas ela também morreu. Eva foi, caiu no erro. Adão poderia ter rejeitado, mas não rejeitou. Comeu do fruto. Então você vê como é grave a questão do pecado e como é perigoso. É preciso ter muito cuidado. Mas aqui ainda dentro da questão do que ocorreu depois, houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousavam ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Escute bem, outro detalhe. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Olha aí o que houve. Crescimento da igreja, temor, crescimento da igreja, operação de maravilhas. O texto vai dizer no versículo 3 de que de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, veja bem, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha só. Quem a gente vai ver hoje curando com a sombra? Né? Obviamente, Deus o curou, mas passando pela sombra para receber essa bênção, essa graça do Senhor. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos. Escute bem essa questão aqui. Os quais todos eram curados. Veja que coisa extraordinária, veja que graça maravilhosa, veja que consequência tremenda houve depois da morte de Ananias e Safira. E aí a gente vai entender que não foi por um motivo qualquer, não. Houve grande temor, a igreja crescia e veio milagres, maravilhas, e todos eram curados, todos. Agora já pensou se nada disso tivesse acontecido? Ficaria a situação da igreja primitiva, desmoralizada, né? Então precisa ter muito cuidado com a mentira. Então vamos ver aqui que ela se tornou uma igreja forte. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. É preciso ter cuidado. Muitas vezes há um julgamento divino e é preciso ter cuidado. Tá? Uma igreja forte. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos, como já falei. Certo? Então, o que acontece? Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo é uma igreja forte. Olha, irmãos, quando eu falei sobre as passagens e questões de cada caso é um caso na Bíblia, é bom ter maturidade nisso para não misturar as coisas. O texto de Apocalipse vai deixar bem claro que todos que amam e praticam a mentira ficarão de fora. Precisa a gente ter muito cuidado com isso, para não ficar de fora. Conclusão da nossa lição. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É uma grande verdade, né? Tem até um tema de uma doutrina que eu uma vez ensinei, falando sobre o tema convivendo com o pecado de estimação. Temos que ter cuidado para a mentira não se tornar um pecado de estimação. Esse é o grande perigo. Não é apenas mentir, mas essa mentira se tornar um pecado de estimação. Tá? É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos,
Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. Claro, isso aqui é inegável. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja, que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Tá? Em outras situações, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juízo com aqueles que havia pecado. Tá? Fica o alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. A Deus não se engana. Você pode até mentir para Deus, mas enganar a Deus nunca. Tá? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos dê uma aula abençoadora, que os irmãos possam ter entendido, que eu possa ter contribuído com os irmãos e abrir aí o entendimento de um leque maior dentro desse contexto da conivência com a mentira. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E lembre-se, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você, e só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Pai, te louvamos por essa oportunidade, Deus. Abre a mente de cada aluno, de cada professor, nos dá uma aula abençoadora domingo que vem, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Todos dizem amém. E até a próxima, tá bom, meus irmãos? Se inscreva no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Dê o seu like, deixe seu comentário, tá? Faça a sua crítica construtiva e a gente tá lá para ouvir e atender da melhor maneira possível. Deus abençoe e até a próxima.